12, versículo do 1 ao versículo 7. Já, Caleb? Eu vou ler no telão junto com vocês, se você tiver Bíblia aí, quiser ler na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizerem despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não o despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Baixe a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Pai, eu quero te apresentar essa palavra, Senhor. Eu quero te apresentar a minha vida. Me coloco na condição de vaso, na condição de servo, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, Senhor, para falar com a tua igreja, para falar com essa juventude, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos e te damos graça nessa noite, Pai. Que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. O título dessa mensagem é: sirva a Deus com alegria. Repita comigo: sirva a Deus com alegria antes que seja tarde. Amém. O título dessa mensagem é: sirva a Deus com alegria antes que seja tarde. Nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos viver. E quando nós escolhemos servir a Deus, eu quero te passar um fio. Escolha servir a Deus com alegria. Parece bobagem, eu estou aqui com o olho cheio de lágrimas, eu estava chorando ainda agora. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe uma maneira de servir a Deus melhor do que você servir a Ele com alegria. Você pode servir de uma maneira normal, você pode não servir Ele de uma maneira que você se exalte, de uma maneira que você pule, dance, grite, corra, que você viva muitas coisas. Mas eu quero te aconselhar, já que você é jovem, sirva a Deus com alegria. Amém? O objetivo dessa mensagem é incendiar o seu coração e te incentivar a Deus com alegria antes que o tempo passe e seja tarde demais. Amém? Eu sou muito apaixonado por esse versículo de Eclesiastes capítulo 12, o versículo 1, porque ele fala assim: olha, lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para falar a verdade, esse foi o primeiro versículo que eu preguei na minha vida, quando eu tinha uns 15 anos de idade. Preguei numa célula lá em Manaus, e ficou gravado na minha vida. Para mim é importante, porque eu passei por essa experiência, e porque passa uma mensagem muito forte, para mim que sou jovem, e para você também, porque na verdade o autor, ele está fazendo uma exclamação para mim e para a tua vida. Cara, se você é jovem, mano, tu é jovem, mina, tu é jovem, serve a Deus com alegria. Você não vai servir a Deus triste, moído, amuado. Cara, se tu tiver de te jogar, te joga, mas te joga com alegria, te joga para valer, porque Deus tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Introdução. A vida é muito curta e só tem um jeito de vivermos ela plenamente, que é servindo a Deus. Nessa passagem, nós vemos claramente o autor destacar duas coisas.
Primeira coisa é lembrar. A gente para, estuda, pensa um pouco, reflete um pouco sobre essa mensagem e a gente vai entender, a gente vai perceber que o autor ele destaca duas coisas. E a primeira delas é lembrar. Ele começa o capítulo 12 dizendo assim: lembra-te. Primeira coisa é lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de servir a Deus com alegria. Abre lá no versículo 1, Caleb. Olha aí, ó. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E no versículo... E no versículo 6, fala bem assim, ó. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Lembrar de quê? Lembrar de Deus. Galera, tem muita gente, muitos jovens que vivem por aí, e se você for falar de Deus para ele, o cara diz assim: não, mano, eu tenho Deus desde que eu nasci, eu tenho Deus no meu coração desde pequeno. Aí você analisa a vida da pessoa, as atitudes que ele tem condizem com aquilo que ele está falando? Na grande maioria das vezes, não. Sabe por quê? O cara diz assim: não, eu tenho Deus no meu coração, eu conheço Deus desde que eu era pequeno. Só que você olha para a vida da pessoa, vive uma vida totalmente longe de Deus. Cara, Deus, ele não quer que a gente conheça ele apenas de ouvir falar. Você vai viver quantos anos na igreja? E você vai se limitar em conhecer a Deus só de ouvir falar? Ou você vai começar a andar com ele e começar a conhecer a Deus a partir de uma comunhão, a partir de uma intimidade com ele? Segunda coisa que o autor destaca é a velhice. Ele diz assim: olha, lembra, primeira coisa, lembra-te do teu Criador. Lá no versículo 6 ele fala: sim, lembre-se dele. De quem? De Deus. Segunda coisa que é destacada nesse versículo que eu vejo é que ele destaca a velhice. Em toda a passagem do texto é destacada as características de uma pessoa velha. Se você for estudar, você vai ver ali que o autor fala: antes que cheguem os dias em que você vai estar com dor nas costas e vai ter que encurvar. Fala a respeito de visão embaçada, que quando o velhinho já está mais velhinho, já fica com aquele problema de vista, começa a querer, tem que usar óculos, ou tem problema de vista que tem que fazer cirurgia, e muitas outras características de uma pessoa velha. Amém? E o que mais me deixa impactado nessa passagem é o conselho que o autor deixa. E que conselho é esse? Sirvam a Deus com alegria, antes que seja tarde. No versículo 1, ele vai falando e diz assim: antes que cheguem os dias em que você vai dizer: não tenho neles prazer. Prazer, contentamento, alegria. Depende muito da tradução da Bíblia. Então é uma coisa que me deixa muito impactado. Ele diz assim: olha, enquanto vocês são jovens, lembrem-se de Deus. Não vivam a vida de vocês à toa. Não vivam de qualquer maneira. Andem por aí, mas não andem à toa. Vocês vão estudar, vão trabalhar, vão viver. Não vivam à toa. Lembrem-se de Deus. Sabe, eu quero te encorajar hoje a viver uma vida onde você constantemente vai lembrar de Deus. Mas não só colocar no seu pensamento, mas colocar no seu coração, colocar nas suas palavras e colocar nas suas atitudes. Porque quando você faz isso, automaticamente você está lembrando de Deus e colocando Deus em tudo aquilo que você faz. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, o que te impede de servir a Deus com alegria? Mano, mas eu sirvo a Deus e eu sou alegre. Eu quero te convidar a fazer a diferença.
O mundo está cheio de jovens que servem a Deus. A nossa cidade está cheia de jovens que servem a Deus. Mas eu quero te convidar a fazer a diferença nessa noite. Sabe, as pessoas no mundo às vezes não vêm para Jesus. Muitos jovens às vezes não vêm para Jesus porque a gente não consegue passar uma convicção daquilo que a gente crê para eles. O cara às vezes fala: pô, eu não vou ser crente, eu não vou para aquela igreja. Olha o jovem de lá, tudo amuado, tudo calado, e acha que a vida é chata, a vida de crente, de servir a Jesus é chata, é monótona, e você sabe que não é. Você sabe que não é, porque eu tenho certeza que você já passou por muitas experiências com Jesus, você já passou por muitas experiências com Deus, que fizeram valer tanto a pena, ao ponto de você não abandonar, e está aqui nessa noite hoje. Será que a vergonha te impede de servir a Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Será que a vergonha te impede? Eu tenho vergonha de pular, eu tenho vergonha de dançar, eu tenho vergonha de ir lá na frente. O menino que eu gosto está ali na igreja, se ele me ver pulando, ele vai me achar uma boba. Ainda bem que a menina que eu gosto, que é a minha esposa aqui, vai na mesma onda do que eu, e às vezes é mais doida do que eu. A vergonha não pode ser um determinante para que você seja freado. Quando decidimos servir a Deus com alegria, até a vergonha fica sem vergonha. Sabe quantas vezes a gente sai fora da igreja, na rua, na escola, em qualquer lugar que a gente vá, e as pessoas perguntam assim: tu é crente? Eu não vou te julgar porque já aconteceu comigo. No começo da minha caminhada, dizer: não, mano, eu só vou lá e visito a igreja. Crente até o gargalo, mas com vergonha de dizer que era crente. Sabe, uma vontade maluca de vir na frente, de pular, de dançar, de bater palma, de gritar, de correr, mas eu era freado porque tinha vergonha. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu sentei ali num quarto banco, eu era o primeiro aqui do corredor, e eu vi jovens malucos por Jesus, pulando, dançando, gritando, fazendo mó zoeira, celebrando o nome do Senhor. E lá fora eu vi essa mesma geração fazendo loucuras por Jesus, e muitas pessoas dizem: rapaz, essa galera meia maluca, meia doida, não tem vergonha. Não tinham. E essa geração me ganhou para Jesus, e hoje eu estou aqui pregando para você. A vergonha, ela não pode ser um determinante. Você não pode sentir vergonha daquilo que você é em Cristo. Você não pode sentir vergonha de bater no peito e dizer assim: eu sirvo a Deus. Mano, tu não serve? Tu é doido, é? Vem pra cá com a gente, vem servir com a gente. Eu me lembro que nos primeiros dias da minha caminhada, as pessoas chegavam assim: olha, tu não vai durar um mês, e não sei o que, e não sei o que. E às vezes eu ficava por ali, e eu comecei a ficar me invocado com isso. E uma vez falaram assim para mim: rapaz, eu não sei se isso é uma igreja ou se isso é uma boate. Aí eu me doí, no meu íntimo eu fiquei chateado. E eu fui com a pessoa e eu disse assim: por quê? Tu não sabe se é uma igreja ou se é uma boate? Mano, dia de sábado aí tem um monte de jogo de luz, e pisca pra cá e pisca pra ali, um monte de gente pulando e não sei o que e tal. Eu fiquei invocado nesse dia. Eu disse: mano, você faz o seguinte pra mim, passa o tempo que aquela galera passa orando, jejuando, pagando preço, organizando as coisas, preparando palavra, indo pra igreja, em campanha e tal, para depois você dizer alguma coisa a respeito da igreja. O cara calou, não respondeu mais nada. Se eu me envergonhasse naquele momento, eu também ia envergonhar a igreja local e o nome de Jesus, porque a pessoa não conhece e se manifesta de uma maneira tão errada.
e convence outras pessoas, e às vezes até a gente mesmo, se a gente não tiver uma base na palavra, uma base naquilo que a gente faz, onde a gente vive, a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. Tem muitos jovens que chegam na igreja, tem vergonha de aplaudir, tem vergonha de dar um glória a Deus, tem vergonha de pular, de bater palma, de cumprimentar o irmão. Mas quando chega na escola é um capetinha de atentado. Mexe com todo mundo, brinca com todo mundo, bagunça com todo mundo e faz tudo, e pula e corre e tal. Aí quando passa a expor a vida cristã dele, o cara fica com vergonha. E eu quero te encorajar essa noite, quebre essas barreiras, quebre esses tabus. Se você tiver que servir a Deus, sirva a Deus com o seu melhor. Traga para cá, para a igreja, para cultuar o Senhor, o seu melhor. Não dê 10% da sua força, não dê 5%, 20%, não dê 90% da sua força, da sua agitação. Chegue aqui e dê o seu 100%. Sabe por quê? Porque quando você vem para a igreja, você não vem assistir, você vem cultuar. Você não vem prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, no que a galera está cantando. Você vem entoar hinos de louvores a Deus. Você vem louvar, você vem adorar e receber uma palavra que Deus preparou para a sua vida e vai servir para a sua edificação. Amém? O povo cristão, principalmente a galera jovem, é a galera mais impactante que existe nessa geração. E eu quero te perguntar uma coisa: você está impactando a vida de alguém? Irmão, não, eu não sei o que fazer. Você quer impactar a vida de alguém? Comece a ser ousado. Porque quando a gente é ousado, a gente se coloca à disposição de Deus, a gente começa a ser usado. Cadê o Neto? Tá por aqui? Tá lá para baixo. A gente estava conversando, eu ia saindo de casa com minha esposa e os meus filhos, ele chegou. Poxa, Preto, eu estava com muita saudade de ti, eu queria falar contigo. Ele veio e me deu um abraço e tal. E quando a gente estava conversando, passou um rapaz, que ele é usuário de droga, um cara grande. Ele disse: ei, irmão, beleza? Aí o Neto olhou para mim, olhou para ele. Eu disse assim: beleza, mano, ei, Jesus te ama, cara. Rapaz, Jesus tem um plano muito maravilhoso na tua vida. Rapaz, eu tenho certeza que quando ele te pegar, ele vai te moer todinho, ele vai te quebrar todinho, e eu quero ver. Sabe por quê? Porque eu quero ver a transformação que ele vai fazer. Ele estava apressado indo. Quando eu falei isso, ele parou, ele voltou, ele me deu um abraço. Ele disse: meu irmão, muito obrigado, irmão. Eu estava muito precisando dessa palavra. Eu estava precisando ouvir isso. Ele começou a querer chorar e ele me agarrou e ficou segurando ali, só agradecendo, só agradecendo. E a minha esposa do meu lado, o colega, o Neto do outro, e os meus filhos perto, e o cara abraçado comigo. Cara, Jesus te chamou para isso, são as simples coisas. Quem sou eu na fila do pão, como diz a nossa poeta Adriele? Eu não sou nada, eu não sou melhor do que você. Não é porque hoje eu estou aqui ministrando que eu sou melhor do que você, não. Se Deus pode fazer isso através da minha vida, você pode ter certeza absoluta que Deus pode fazer isso através da sua. Porque eu tenho certeza que você é muito mais capacitado do que eu. E a gente vai levando a alegria da salvação, a gente vai levando o amor de Deus, a gente vai falando de Jesus para as pessoas, a gente pula, a gente dança, a gente se alegra na presença de Deus, e as pessoas lá fora olham para nós, e o que é que eles desejam? Rapaz, eu preciso disso para a minha vida, porque a minha vida não está legal, e eu estou vendo que a vida do fulano está boa, ele é alegre, ele é feliz, depois que ele começou a ir para a igreja, depois que ele aceitou Jesus, ele é outra pessoa. Às vezes está acontecendo muita dificuldade na vida dele, mas ele está alegre, ele está firme, ele está cheio de fé, e as coisas começam a fluir na vida dele. Eu preciso disso para a minha vida.
Muitas pessoas que eram reclusas, que dificilmente falavam, e quando falavam era bem baixinho, até aqui dentro da igreja mesmo. Quando chegaram para cá, foram tratados, a palavra foi entrando na vida da pessoa, e hoje eu até me espanto, que os caras chegam todo gaiato, todo faceiro. Digo, mas rapaz, mas vocês estão muito para frente. E os caras brincam e dançam e sabe, faz a maior situação aqui na igreja. E quando a gente pensa que não, já vem uma gaiatice para cá, uma brincadeira para ali, mas isso tudo é assim, de uma maneira séria, mas legal, bem bacana. Por quê? Porque as pessoas estão experimentando a alegria da salvação. Amém? Será que o medo tem te impedido de servir a Jesus com alegria? Será que o medo do que as pessoas vão pensar sobre você tem impedido isso? Amém? Em 1 João 4,18 fala assim, ó. 1 João 4, versículo 18 fala: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ai, gente, eu não gosto muito de estar me envolvendo, eu não gosto muito de estar ali na frente, eu não gosto de entrar nos ministérios. Poxa, eu queria tanto dançar no balé, só que eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. O cara doido para entrar no street. Mano, eu não vou entrar não, cara, porque eu sou muito travado. Eu não vou entrar não, porque eu já ando meio baseado. Se eu entrar aí, vão pensar que eu sou galeroso dentro da igreja. O cara anda abanando. Não, mano, eu não vou porque eu tenho medo do que as pessoas lá fora vão pensar. Eu tenho medo do que as pessoas dentro da igreja vão pensar se eu for lá para frente dançar, se eu for lá para frente pular. Ah, eu tenho medo de me acharem enxerida. Eu tenho medo de me acharem para frente. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. A Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Sabe quando Jesus ele entra na nossa vida, a gente tem coragem de fazer tanta maluquice por ele, galera. A gente tem coragem de fazer tanta doideira por Jesus, que às vezes até a gente duvida. Eu vou contar uma história para você. Há uns anos atrás, a gente metia na cabeça que a gente ia pagar preço de uma maneira diferente. Aí dava meia-noite, dava 11h30 da noite, dava 1h da manhã. Mano, bora subir a serra pra gente orar? Vambora. Rapaz, eu com medo. Pensa num cara que tinha medo de andar perto do mato, era eu. Vambora. E todo mundo andando de bermuda, tá sandália e ia embora. Entrar num garapé, água por aqui, se encher de lama, subir a serra e ir embora orar. Certa vez, eu acho que eu nunca orei com tanta intensidade. Aí a gente subindo o caminho assim na mata de noite, só com lanterninha daquele celularzinho de botão, daqueles que eu acho que hoje deve estar uns 50, 100 reais, que eu acho que ninguém tem mais, não sei se alguém tem. Vambora, e eu bancando corajoso, mano, eu tava tremendo de medo. Aí bora, aí eu deixei passar o primeiro, deixei eu passar o segundo, eu entrei no meio e deixei mais uns 3 para trás de mim. Eu não era o primeiro e não era o último, que eu tinha medo de ser atacado na mata por onça, por alguma coisa. E nem tinha onça lá, era perto do bairro que a gente morava. Rapaz, a gente chegou, todo mundo começou a procurar uma árvore, de noite, escuro. Procurou uma árvore para orar. Aí eu ajoelhei e eu comecei a orar. Só que não tem aquele ditado que fala assim, um olho no gato, o outro no peixe? Eu estava orando bem assim, galera. Rapaz, eu olhei para trás de mim, eu vi, sabe quando você tira uma foto, aí no meio dessa foto tem um gato, é de noite, o olho do gato brilha?
Rapaz, eu não vi esses dois olhinhos brilhando atrás de mim. Eu toro aquela árvore abraçada. O Senhor tem misericórdia, Pai, não deixa nada acontecer, Senhor, não sei o que. Rapaz, eu fiquei com muito medo. Só que a gente resolveu ficar. Eu não sei o que era, eu acho que era... A gente anda muito na estrada aí, a gente vê um monte de passarinho que quando o farol da moto dá aquele brilho assim, ele voa e vai embora. Eu acho que o medo era tanto que isso aqui ficou desse tamanho. E a gente terminou, foi para casa, a gente voltou, depois eu ia sozinho para dormir lá perto da mata, numa casinha que tinha. Foi perdendo medo. Eu nunca tive medo do que as pessoas iam pensar de mim em relação a Jesus, porque eu tomei uma decisão. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida, doa em quem doer, eu vou viver isso aqui. Você não pode ter medo de servir a Deus, de se alegrar na presença de Deus, de vir para a igreja e dar tudo de si, sem pensar no que os outros vão dizer ao seu respeito. Amém? Sempre existirá pessoas que pensam muitas coisas ao nosso respeito, mas o que nos define não é o que os outros pensam, e sim aquilo que nós decidimos ser. Cara, o que te define é a sua escolha, o seu respeito, é aquilo que você vai decidir ser. Não é o que eu penso a respeito do Rodrigo que vai definir quem ele é, mas é a escolha que ele tomar, a decisão que ele tomar vai definir. Não fique com medo do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Sabe por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por você. Se importe com o que Jesus vai pensar de você e tome as suas decisões por Ele e para Ele. Será o pecado? Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E lá em 2 Crônicas 7:14 fala o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Entenda uma coisa: o limite do pecado é o arrependimento. E se existe arrependimento, existe perdão. Mano, o que me impede de servir a Deus com alegria? Porque eu pisei na bola, eu caí, eu vacilei, eu pequei. Todo mundo sabe. E hoje eu tenho vergonha de chegar lá, porque as pessoas sabem. Ou então, eu pequei, as pessoas lá fora sabem, e eu não vou para a igreja porque senão as pessoas vão falar que o cara tá fazendo besteira, tá aprontando, tá pisando na bola e agora vem pagar de crente. Entenda uma coisa: o limite do pecado na sua vida é o seu arrependimento. E se você se arrepender, você é perdoado. A palavra diz isso. Amém? Ou será o fardo que você carrega? Entenda uma coisa: a vida de alguém é marcada por tudo aquilo que ele ou ela vive. Muitas vezes as experiências da vida não são boas, e no final o que fica é algo difícil de se carregar. Às vezes a pessoa está vivendo, às vezes ninguém conhece ou pouquíssimas pessoas conhecem as mágoas, as intrigas, falta de perdão, abandono, muitas outras coisas, abusos. Muitos jovens eu passei por isso, e eu conheço muitos jovens que estão por aqui, estão sorrindo, às vezes são até muito mais alegres do que outras pessoas, mas no final das contas, quando estão sozinhos ou uma determinada situação acontece,
O cara está todo arrebentado por dentro, quase ninguém sabe. O cara foi abandonado, a menina foi abusada, o rapaz foi abusado. Ele foi magoado de uma maneira tão profunda, foi humilhado de uma maneira tão profunda, e não conseguiu liberar perdão, ou não consegue ser perdoado por alguém. E isso são coisas que para um jovem carregar é muito difícil. E muitos jovens tiram a própria vida, porque não conseguem suportar essa carga pesada sobre a sua vida. Cara, pensa numa coisa que dói, é ser abandonado. É você olhar para um lado, olhar para o outro, e não poder contar com ninguém. E passar por tanta dificuldade e não contar com ninguém. Pensa numa coisa pesada, é você querer ser amado, querer ser visto pelas pessoas que você ama, pela sua família, e as pessoas de lá não estarem nem aí para você. São coisas muito pesadas. Muito pesadas. Às vezes o jovem vem e se entrega para Jesus e não consegue viver uma alegria plena da salvação, porque ficou esse fardo para ele e ela carregar, e carrega sozinho. A minha esposa, quando a gente casou, às vezes no meio da noite, 1, 2, 3 vezes na mesma noite, ela se espantava comigo. Eu estava dormindo, eu estava cochilando, e eu me assustava. Eu dava cada pulo. Às vezes eu perguntava se eu tinha machucado ela. Amor, eu te machuquei, eu bati em você, o que foi que aconteceu? Ela, não, você se assustou, você estava agoniado, deu um pulo muito feio, eu me assustei. Tá tudo bem? Não, amor, tá tudo bem. Acontecia de novo, tá tudo bem, tá tudo bem. Acontecia de novo, amor, tá tudo bem, tá tudo bem. Até que teve um dia que eu cheguei com ela e disse, amor, eu quero conversar com você, vem cá. Sentou e conversou, ele disse, sabe por que eu me assusto? E eu dou esses pulos, eu me assusto, eu me bato todo quando eu estou dormindo. É porque eu estou revivendo o que eu sofri lá atrás. Parece que jogam em cima de mim assim, ó. E com isso eu me assusto. Depois que eu sentei com ela, eu falei isso para ela, aconteceu de novo, meu bem? Nunca mais. E eu vou falar uma coisa para você, era pesado. Pesado. Eu quero te dizer uma coisa, se foi mágoa, se foi abandono, foi falta de perdão, foi falta de amor, se é falta de paz, dos pais, Jesus vai arrancar isso de você hoje. Sabe, a palavra ela está sendo muito séria, apesar do título ter alegria no meio, mas é porque Deus quer curar, Ele quer sarar, e Ele quer te liberar debaixo de uma unção de alegria, e a partir de hoje não será mais a mesma coisa. Amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Galera, Jesus está dizendo assim, se o teu fardo está pesado, se todo o abandono, se todo desprezo, se tudo aquilo de ruim que você viveu está pesado sobre a sua vida, eu, Jesus, quero tirar isso de você. Se você quiser, coloque o meu fardo, que é leve, sobre a sua vida, porque eu paguei um preço por você, e você vai ser restaurado. Amém? Glória a Deus. Seu fardo está difícil de carregar? Responda para si mesmo, eu não preciso saber. Se está difícil de carregar, troque com o de Jesus. O dele
é muito mais leve que o seu. Amém? Fique de pé nessa noite. Para concluir, eu quero te dizer o seguinte: não deixe que nada roube de você a alegria de servir ao Senhor. Nós temos vários jovens lindos, várias moças lindas, que vão crescer muito na vida e em Deus. Não deixe que nada e nem ninguém roube de você a alegria de servir ao Senhor. Não perca tempo. Eu quero que você pule, que você cante, dance, corre, grite, viva em Cristo. Você tem liberdade para isso e muito mais. Amém? Feche seus olhos nessa noite.